Boa tarde a todos. Venho à tribuna hoje debater o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2026, encaminhado pelo governador Cláudio Castro. É um projeto que salta os olhos por prever déficits bilionários para os próximos anos. Quando a gente olha um projeto de diretrizes orçamentárias como esse, a gente tem que pensar onde esteve o governador nos últimos anos que não conseguiu levar o Estado do Rio de Janeiro para outro caminho que não fosse o de prever déficits que, em 2026, vão chegar a 16 bilhões, 2027, 19 bilhões e 2028, 21 bilhões de reais. As diretrizes orçamentárias do governo Cláudio Castro são as diretrizes orçamentárias de um governo quebrado e que vai deixar para os próximos anos e para o próximo governo um cenário de quebradeira. Mas é importante, antes de debater alguns dos problemas dessa proposta de lei de diretrizes orçamentárias, a gente contextualizar alguns elementos. Cláudio Castro já é governador do Estado do Rio de Janeiro há mais de 5 anos. Ele governou a metade do mandato passado e agora já está quase na metade do 3º ano do 2º mandato. Nesse período, ele contou com receitas extraordinárias, com vantagens orçamentárias que nenhum outro governo usufruiu na história recente do Estado do Rio de Janeiro. Cláudio Castro se beneficiou da venda da SEDAI, com mais de 20 bilhões de reais, num contrato mal feito que deixou para o morador do Estado do Rio de Janeiro uma conta de água cada vez mais cara. Mas o governador Cláudio Castro usufruiu de bilhões e bilhões de reais da venda da SEDAI. Cláudio Castro usufruiu da adesão ao regime de recuperação fiscal e ficou sem pagar a dívida com a União por 2 anos. E depois foi pagando a dívida escalonada ano a ano. E qual foi o resultado dessas receitas extraordinárias, desses benefícios orçamentários? O resultado é que ele deu um calote nos servidores públicos do Estado, não garantiu sequer a recomposição inflacionária e, ano após ano, as despesas com custeio têm crescido mais do que o orçamento e mais do que as despesas com pessoal. O que Cláudio Castro tem feito? Arrochado os servidores e aumentado as despesas com a máquina. E aí a gente vê contratos sem licitação, licitações multimilionárias em áreas como, por exemplo, a Proderj, que ninguém vê o benefício para o Estado do Rio de Janeiro. Que a gente vai na educação, não teve modernização do sistema, é o mesmo há 10 anos. A gente vai na saúde, não teve modernização do sistema, é o mesmo há muito tempo, falando das áreas que gerem as grandes políticas públicas. Então, que tanta modernização é essa que o governo do Estado tem feito, gastado bilhões por ano, que não se revertem em nenhum benefício à população do Estado do Rio de Janeiro? Não tem mais transparência, não tem mais eficiência nas políticas públicas, a fila da saúde é uma bagunça. Para onde está indo esse dinheiro de uma máquina pública que está cada vez mais cara, enquanto os servidores são cada vez mais arrochados? Mais arrochados e também assistindo e denunciando a piora dos serviços públicos. Porque não tem área do Estado hoje que não faltem servidores. Falta servidor na educação, falta servidor na saúde, falta servidor na segurança pública, falta servidor na fazenda,
Falta servidor em todas as áreas do governo do Estado. Ainda assim, Cláudio Castro projeta um déficit para os próximos anos bilionário, que é maior, e isso é importante, é maior do que todos os recursos que o governo tem em caixa. Porque quem está nos assistindo pode se perguntar, como que o governo está fechando as contas se ele está apostando em orçamentos que são deficitários já há alguns anos? Porque ele está raspando a poupança de recursos que o Estado tem em diferentes áreas. O Fundo de Habitação tinha recursos bilionários, Cláudio Castro está raspando. O FECAM tinha recursos bilionários, Cláudio Castro está raspando. Não para investir nessas áreas, mas para fechar as contas dessa máquina que ele deixa cada vez mais caro. Mas agora, ele projeta para os próximos anos déficits que não podem ser pagos nem se ele raspar todos os recursos de todos os fundos que o Estado do Rio de Janeiro ainda tem. Então, dessa vez, o que Cláudio Castro está desenhando para o Estado do Rio de Janeiro é uma quebradeira. Uma quebradeira que vem, mais uma vez, arrochando os seus servidores, porque a lei não faz referência à recomposição das perdas salariais dos seus servidores. Faz referência a quê, então? Ao crescimento descontrolado dessa máquina que Cláudio Castro não fez inchar desde que assumiu o governo do Estado. Aliás, desde antes, desde quando ele ainda era vice-governador e fazia visitas suspeitas e clandestinas, com mochila nas costas, com figuras obscuras das relações entre o Estado e o setor privado no Estado do Rio de Janeiro. A gente precisa encontrar saídas para o Estado. E essa saída passa necessariamente pelo controle desse gasto descontrolado com a máquina pública e com os esquemas de Cláudio Castro. Mas precisa mais que isso. Precisa, por exemplo, aumentar a arrecadação. Aumentar a arrecadação cobrando de quem deve ao Estado, da dívida ativa, facilitando os mecanismos de cobrança, como, por exemplo, com uma legislação para caracterizar o devedor quanto mais, com a revisão dos subsídios fiscais, e aí um elemento importante. O governo prevê que com a reforma tributária entrando em vigor em 2032, o Estado do Rio de Janeiro vai ter uma situação melhor de arrecadação, o que é verdadeiro. Mas é importante se saber que a reforma tributária, ela prevê que a arrecadação de cada Estado vai guardar uma proporcionalidade com aquilo que o Estado arrecadou nos anos anteriores. Então, se a gente não fizer uma revisão dos subsídios fiscais agora, que se reverta em crescimento da arrecadação nos próximos anos, quando vier a reforma tributária, o Estado do Rio de Janeiro terá direito a arrecadar menos. E ali não vai ter mais subsídio fiscal, não vai ter mais isenção, não vai ter mais guerra fiscal. Então, essa questão da retomada da arrecadação tem que se dar agora, para que se reflita na reforma tributária que vai entrar em vigor em 2032. Então, o governo Cláudio Castro precisa fazer o dever de casa e fazer a revisão dos incentivos fiscais. Uma coisa planejada, uma coisa transparente, para que a gente possa sair de um Estado que abre mão de receitas de mais de 20 bilhões de reais e que não consegue fechar as suas contas. Além disso, eu quero destacar que essa lei de diretrizes orçamentárias, ela reflete mais um problema que já se deu de forma muito dramática no ano passado e que está se repetindo esse ano. Cláudio Castro, de maneira irresponsável, no ano passado tirou 5 bilhões de reais dos aposentados do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho conversado muito com os servidores. O dinheiro que ele está tirando do Rio Previdência não vai quebrar o Estado agora. Não vai deixar os aposentados sem receber pensão e aposentadoria agora. Vai deixar nos próximos anos. E isso pode se dar já no ano que vem. Porque no ano passado, Cláudio Castro tirou 5 bilhões. Esse ano,
Cláudio Castro fez uma bagunça com o dinheiro dos royalties e nos primeiros 3 meses não repassou nada para o Rio Previdência, obrigando o Rio Previdência a gastar o dinheiro que tinha em caixa para pagar os aposentados. Só que o dinheiro que o Rio Previdência tinha em caixa era para pagar os aposentados nos próximas décadas, em 10, 20, 30 anos. Quando o Cláudio Castro força que o Rio Previdência zere seu caixa, o que ele está fazendo? Ele está deixando as contas do Estado mais frágeis e deixando os nossos aposentados vulnerabilíssimos. E aí, a LDO, ela já prevê um barril do petróleo no ano que vem, que hoje já não corresponde às previsões do mercado internacional. Pelas previsões do mercado internacional, no ano que vem, o que o Rio de Janeiro arrecadar de petróleo já não vai ser suficiente para garantir o pagamento integral da folha dos aposentados e pensionistas. O Rio Previdência já teria que complementar com o dinheiro que tem em caixa. E o que o Cláudio Castro fez? Raspou a caixa do Rio Previdência. Então, no ano que vem, esse déficit pode ser ainda maior, porque a proposta de lei orçamentária do governo Cláudio Castro está superestimando a arrecadação com o barril de royalties e participações especiais. E, por fim, eu quero destacar que essa proposta, ela não prevê também a destinação de royalties para a educação e para a saúde. Só no ano passado, 4 bilhões de reais deveriam ter sido destinados para a educação. O governo alega que, se destinar a totalidade desse dinheiro para a educação, o Rio Previdência quebra. Mas o governo não destina nada. Não arrecadar integralmente o que prevê a lei federal, alegando que o Rio de Janeiro tem uma particularidade orçamentária que é a dependência com royalties e participações, é uma coisa. Agora, não repassar nada. Todos os municípios do estado do Rio de Janeiro cumprem a lei e encaminham 75% dos royalties do pré-sal para a educação e 25% para a saúde. Todos os municípios que recebem royalties fazem isso. Cláudio Castro não repassa 1%, dá um calote na educação. E assim como ele faz com os servidores, que ele maltrata e não inclui na proposta a recomposição de perdas salariais, ele também não inclui a previsão do pagamento do piso da educação. Não inclui também a previsão da integralização do PCCS da saúde, que essa casa lutou muito para garantir justiça histórica com os profissionais da saúde, inclusive, né, que se arriscaram durante a pandemia e que se arriscam no seu dia a dia. Então, eu quero concluir dizendo que essa lei de diretrizes orçamentárias, ela estabelece diretrizes de um governo que está quebrando e maltratando o Estado do Rio de Janeiro. Não obstante esforços da Comissão do Orçamento, que inclusive fez alguns alertas ao governo e mitigou alguns abusos que o governador queria fazer, como ter uma carta branca da Alerj para rever subsídios, para mexer em fundos, sem sequer ter uma votação e transparência aqui nessa casa. A Comissão de Orçamento estabeleceu esses limites, e isso tem que ser destacado. Agora, essa LDO é o retrato de um governo quebrado e que está quebrando cada vez mais o Estado do Rio de Janeiro.